Em meio ao brilho ofuscante das joias e dos ternos caros, uma figura de jaqueta gasta e botas sujas de terra rompeu a barreira invisível da elite. O leiloeiro bateu o martelo, e os risos começaram a se espalhar, cruéis e altos. Ele é só um camponês. Eles viam apenas um intruso, um homem simples fora do lugar. Mas o que estava prestes a acontecer transformaria a zombaria em silêncio e o desprezo em respeito, revelando uma verdade que ninguém naquela sala ousaria sequer imaginar. Então, em meio àquela ostentação, ele entrou. Um homem alto, de ombros largos, com a postura firme de quem conhece a força do próprio chão. Seu chapéu de abas largas escondia em parte um rosto marcado pela lida no campo, um rosto que ninguém conhecia ou esperava ver ali. Para a alta sociedade, ele não era mais que um intruso, um erro naquele cenário de luxo. Quem é aquele? Sussurrou uma mulher com um leque de plumas, se inclinando para o marido. Parece um caipira. O que ele está fazendo aqui? Respondeu o homem segurando o riso. O fazendeiro andou com passos firmes, sem olhar para ninguém, como se o lugar inteiro fosse dele. Ele se sentou em uma das primeiras filas, bem na frente do palco do leiloeiro. O silêncio desconfortável foi quebrado por algumas risadas. Errou a porta. Aqui não é o mercado do gado, gritou um jovem herdeiro da terceira fila, fazendo a plateia rir alto. Enquanto os olhares de desprezo se multiplicavam, o leiloeiro, um homem rechonchudo de bigode terno listrado, bateu o martelo com um ar dramático. Senhoras e senhores, disse ele, ignorando o estranho, é uma honra apresentar uma joia histórica, o relicário dos duques de Albornoz, uma peça única. O lance inicial é de US$ 1 milhão. Mãos iluvadas se ergueram na hora, 1.200, 1.500, 2 milhões. A tensão crescia como um jogo de gigantes. Ninguém notou o homem de roupas surradas, até que ele levantou a mão. 2.500.000, disse com uma voz grave que ecoou na sala como um trovão. Um silêncio pesado caiu, e o leiloeiro ergueu as sobrancelhas, incrédulo. A plateia explodiu em gargalhadas. 2.500, é sério, repetiu com sarcasmo o mesmo herdeiro que o tinha ofendido antes. Vai pagar com sacos de milho. As piadas se espalharam. Mas o fazendeiro não se moveu, nem hesitou. Ele apenas encarou o leiloeiro, que ainda não sabia se levava a sério a oferta. Senhor, disse o leiloeiro, com um tom condescendente. Este é um leilão particular. Talvez não entenda as regras. Aqui, falamos de valores de verdade, dinheiro de verdade. E eu falo de dinheiro de verdade, respondeu o caipira, com uma segurança que ninguém esperava. O burburinho aumentou. Um banqueiro na segunda fila bufou com desdém. Isso é um absurdo. Expulsem-no agora. Mas ninguém se mexeu. A curiosidade começava a semear a dúvida. Muito bem, senhores. Temos uma oferta, embora ele talvez não consiga pagar, disse o leiloeiro, tentando voltar ao ritmo. Alguém oferece 3 milhões? As mãos voltaram a subir, ignorando o fazendeiro. Mas a semente da curiosidade já estava plantada. Quem era aquele homem? Por que ele enfrentava a zombaria com tanta calma? Enquanto as risadas diminuíam, ele ajeitou-se na cadeira. Em seu olhar não havia raiva nem vergonha, apenas a paciência de quem sabia exatamente o que estava fazendo, como se tivesse esperado a vida toda por aquele momento. Quando os lances subiram para 5 milhões, ele levantou a mão novamente. 10 milhões, ele anunciou, e a sala inteira gelou. O eco da cifra ficou no ar como um trovão que ninguém sabia como apagar. O martelo do leiloeiro tremeu em sua mão, e pela primeira vez em anos, ele não soube o que dizer. A plateia, que segundos antes ria, ficou em um silêncio total. 10 milhões, repetiu o leiloeiro, com a garganta seca. Senhor, isto é um leilão sério. Você tem certeza absoluta do que está dizendo? O fazendeiro ergueu o olhar. Seus olhos escuros e firmes mostravam uma calma inquietante. Tenho certeza, ele respondeu. A plateia explodiu de novo, mas desta vez não era riso, e sim uma mistura de incredulidade e nervosismo. Este caipira não deve ter nem 10 mil, sussurrou um colecionador italiano. Está brincando conosco.
O fazendeiro permaneceu em silêncio, impassível, como se os olhares de desprezo nem o atingissem. A cada segundo, sua presença deixava a todos mais desconfortáveis. O leiloeiro engoliu em seco e continuou. Muito bem, temos 10 milhões. Alguém oferece mais? A cifra soou como um sino na cabeça de cada um. Ninguém levantou a mão. Aqueles que haviam ousado passar dos 5 milhões agora estavam reclinados nas cadeiras, com os braços cruzados e o rosto azedo. O leiloeiro levantou o martelo sem jeito. Se não há mais lances, o relicário será vendido a... Espere um pouco, gritou um homem no fundo. Era o herdeiro que o tinha insultado primeiro, vestido de um terno azul marinho e com um sorriso amargo. Exijo que este impostor prove que tem o dinheiro. Não podemos permitir que um caipira estrague um evento desse nível. Um burburinho explodiu. O fazendeiro virou-se devagar para ele. Quer uma prova? Perguntou com uma voz baixa e grave. O jovem herdeiro sorriu com arrogância. Sim. Mostre que não é um farsante. Que não veio do chiqueiro com as botas cheias de esterco para fazer homens de verdade perderem tempo. O fazendeiro, inabalável, se levantou e caminhou até a frente. Ele enfiou a mão na jaqueta gasta e tirou uma pasta de couro preta, tão simples quanto elegante. O leiloeiro abriu com as mãos trêmulas. Dentro, havia documentos bancários, certificados de propriedade e transferências com selos de instituições financeiras internacionais. Números que fariam qualquer um ter vertigem, cifras que só apareciam nas contas de magnatas invisíveis. O silêncio foi absoluto. O leiloeiro ergueu o martelo. 10 milhões, uma. O público não reagiu. Ninguém se atreveu a oferecer mais. 10 milhões, duas. E antes do golpe final, o fazendeiro adicionou, como quem joga lenha na fogueira, e não será a única coisa que comprarei esta noite. O martelo caiu com um estrondo. Vendido, o murmúrio na sala se transformou em um rugido. Alguns não conseguiam esconder a raiva, outros o olhavam com medo, e alguns poucos com um novo respeito, mesmo que não quisessem admitir. O fazendeiro voltou a se sentar como se nada tivesse acontecido. A única coisa que ninguém sabia ainda era o seu nome. A noite estava longe de acabar. O salão, acostumado a ser um templo de poder, agora parecia uma panela de pressão prestes a explodir. As peças seguintes foram apresentadas, mas a atenção de todos estava no homem das botas sujas. O jovem herdeiro, de nome Lucas, não conseguia mais suportar a humilhação. A raiva fervia dentro dele. Chega, ele gritou. Quem você é de verdade? Ninguém aqui acredita que um caipira possa gastar milhões como se fossem moedas. O fazendeiro se levantou devagar. Sua altura, que antes passava despercebida, agora era notável. Quer meu nome? Perguntou. A tensão era insuportável. Ele olhou para Lucas e disse, não sou quem vocês pensam, mas quando souberem quem eu sou, entenderão por que ninguém aqui poderá voltar a rir. Em um último ato de desespero, Lucas mandou um assistente chamar um investigador particular. O homem, conhecido por desmascarar impostores, chegou e pediu ao fazendeiro um documento que comprovasse sua identidade. O fazendeiro, sereno, tirou uma carteira de couro e entregou os papéis. O investigador examinou tudo com cuidado. Não só são autênticos, ele disse. Estes documentos o acreditam como proprietário de várias empresas internacionais. Entre elas, ele fez uma pausa, saboreando o momento, a companhia que financia esta mesma casa de leilões. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do salão. O leiloeiro deixou o martelo cair, atônito. Lucas, vermelho de vergonha, deu um passo para trás. Isso não pode ser, ele gaguejou. O investigador balançou a cabeça. Não há erro. Se alguém deve ir embora agora, é você. Alguns murmúrios foram se transformando em uma febre coletiva. Eu o vi há 30 anos em uma reunião de acionistas em Genebra, murmurou um homem mais velho. Tinha o mesmo rosto. O chamavam de o herdeiro invisível. O ar ficou denso. Outro homem de meia idade, com voz firme de advogado, se levantou. Eu também me lembro, há 15 anos, em Zurique.
Ele assinou um acordo com seu nome completo. Esse nome era Arthur Montenegro, ele revelou, e um silêncio total cobriu o lugar. Lucas cambaleou, pálido. Mentiras! Tudo mentira, ele balbuciou, mas ninguém o ouvia mais. O fazendeiro, pela primeira vez na noite, tirou o chapéu. Seu cabelo escuro, com alguns fios grisalhos, caiu sobre a testa. A máscara havia caído. O caipira tinha morrido, e em seu lugar, Arthur Montenegro se erguia como uma sombra impossível de ignorar. Vocês julgaram pela roupa, pela lama nas minhas botas, Arthur finalmente falou, com uma voz profunda que ressoou por todo o salão. Mas a lama pode ser lavada. A arrogância, nunca. Valdemar, derrotado, caiu de joelhos no corredor. Por que? Ele sussurrou. Por que nos humilhar assim? Não vim para humilhar, respondeu Arthur. Vim para lembrá-los de algo que todos aqui esqueceram. A grandeza não se mede pelo tecido de um terno, mas pelo que se é capaz de construir em silêncio, quando ninguém acredita em você. Ele levantou a mão novamente para o último lance. 100 milhões, ele disse com calma, por um baú antigo. A cifra era uma sentença final. O martelo caiu e o baú foi arrematado. Arthur recolheu o baú e caminhou lentamente para a saída. Hoje, comprei mais do que objetos, disse ele com voz grave. Comprei a certeza de que a soberba desmorona quando enfrenta a verdade. Vocês riram de um caipira, e agora sabem quem eu sou. Ele parou na porta e virou-se uma última vez. Lembrem-se disso, nunca subestimem um homem que parece ter menos. Ele pode ter a única coisa que falta a vocês, dignidade. Arthur Montenegro saiu. E por um bom tempo, o silêncio reinou naquele salão, que parecia ter testemunhado algo muito maior do que um simples leilão. Era o dia em que um caipira se revelou um titã. A história de Arthur Montenegro te surpreendeu? Se sim, compartilhe-a com seus amigos. E assim, a história do camponês que se revelou um titã nos ensina uma lição poderosa: a verdadeira grandeza não precisa de rótulos nem de aplausos. Se essa história te tocou, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. E deixe um comentário aqui embaixo, de qual parte do mundo você nos assiste hoje.